Pessoal, eu recebi alguns e-mails de de várias pessoas que estão em dificuldade no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, devido aos conflitos positivos e negativos de jurisdição. Então eu resolvi fazer um resumo mesmo, um apanhado geral deste estatuto, e vamos ver se em 2 ou 3 vídeos no máximo a gente faça um apanhado geral para tentar juntos suprir as maiores dúvidas deste estatuto, né? Primeiro, funcionário público. Quem que é o funcionário público para essa lei? Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, quem é o servidor público? É a pessoa legalmente investida em cargo público, né? Nós sabemos que o cargo ele é criado por lei, em número certo e denominação própria e pago pelos cofres do Estado. Outra coisa, os cargos eles podem ser em carreira ou podem ser isolados. Os cargos em carreiras são aqueles que se integram em classe. Então, os cargos em carreira são aqueles que integram em classe. A classe dos professores, a classe dos agentes penitenciários, esses são os cargos em carreira. E os cargos isolados são aqueles que correspondem a uma determinada função e não correspondem a uma carreira. Então, aqueles que não correspondem a uma classe, não correspondem a uma carreira, mas correspondem a uma determinada função, estes são os cargos isolados, né? Então, o que nós devemos atentar, né? Classe, o que é classe? Classe é um agrupamento de cargos de uma mesma profissão. Um agrupamento de classes de uma mesma profissão, ela é a classe. O que nós devemos observar? No caso da classe, nós veremos que deve haver o mesmo padrão de vencimento. A remuneração, o vencimento, deve haver o mesmo padrão e a mesma escolaridade. Então, o mesmo nível de escolaridade e o mesmo padrão de vencimento para a classe. Isso vai diferenciar da carreira, porque a carreira é um conjunto de classe na mesma profissão, mas escalonados. Na carreira, há escala. Como nós vimos na classe, mesma escolaridade e mesmo padrão de vencimento. Aqui não. Na carreira pode haver grau de escolaridade diferente e pode haver remuneração de vencimento diferente, porque é escalonado. Há uma escala no caso da carreira, né? E cada carreira possui uma lei específica disciplinando os casos de progressão, disciplinando a remuneração, o vencimento. Então, cada carreira verá a sua lei específica, né? Após a carreira, nós temos o quadro. O que é o quadro? Um conjunto de carreiras e de cargos isolados e de funções gratificadas. Conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. O quadro engloba tudo. Então, o que nós temos? Primeiro, cá embaixo, o cargo, depois a classe, depois a carreira, depois o quadro. Individual, o cargo, que pode ser em carreira isolado, depois a classe, mesmo padrão de investimento e remuneração, depois a carreira, que compreende as classes e podem ser escolaridade diferente e pode ser padrões de vencimento diferentes. E por último, o quadro que corresponde ao conjunto de carreiras, de cargos isolados e de funções gratificadas. Então, escala, cargo, classe, carreira e quadro. Então, essa é a hierarquia que nós devemos guardar para a prova. Um detalhe, não há equivalências remuneratórias em nenhuma dessas hipóteses. No cargo, classe, carreiras e quadro. Não há equivalência de remuneração. Provimento. Nós vamos falar rapidamente do provimento. As formas de provimento são nomeação, promoção, transferência, reintegração, reversão e aproveitamento. Lembrando que a readmissão foi vetada, não existe mais a readmissão. Se você no material que você está lendo tem aí a readmissão e não está escrito revogado, vetado, então atenção para esse material, talvez é a hora de substituir. O que é nomeação?
Nomeação é o primeiro ato, é o primeiro provimento, é o único provimento originário, é a nomeação, né? Nós vamos deixar para falar individualmente, nomeação, promoção, transferência, mais adiante. Vamos falar por enquanto agora da admissão. O que é admissão? Será admitido no serviço público aquele servidor que for habilitado previamente em concurso público, salvo no caso de cargos isolados, para os quais não haja exigência de concurso público. Então, em regra, o servidor público será investido no seu cargo após prestação do serviço do concurso público, salvo no cargo isolado, se esse não exigir o concurso público, né? Lembrando que a Constituição do Estado de Minas Gerais reserva 10% dessas vagas para os deficientes físicos, né? Como eu falei, a nomeação ela é a primeira investidura, né? Para que haja nomeação, deve haver concurso público e inspeção médica. A Lei 869 de 52 fala que para nomeação deve haver inspeção médica. Mas hoje a Constituição do Estado reserva para todos os casos de provimento a inspeção médica. Até mesmo no caso de reversão, que é a reversão da aposentadoria, para que ele volte ao trabalho deve haver inspeção médica. Então, todos os casos de provimento, seja ele provimento primário e provimento secundário, que são os outros, exceto nomeação, deve haver a inspeção médica, né? Estágio probatório. Essa é a grande celeuma, a grande contradição, a grande dificuldade dos concurseiros, não só no estado de Minas Gerais, mas em nível nacional, já que o nosso legislador ele tem muito o que fazer e não tem tempo para regulamentar essa situação. O que acontece? No Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais, lá está escrito que o estágio probatório é de 2 anos. Estágio probatório 2 anos. Mas para que nós sabemos, para que o servidor adquira a estabilidade, ele deve prestar 3 anos de efetivo exercício. Então, para a nossa prova, se perguntar, segundo o Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais, quantos anos são o estágio probatório? Quantos anos? 2 anos. Ainda não foi revogado, o nosso legislador não teve tempo de modificar, ainda 2 anos, e para a prova é 2 anos. Eu marcaria 2 anos na prova. Agora, se perguntar em quantos anos o servidor público adquirirá a estabilidade, 3 anos de efetivo exercício. Mas o estágio probatório é 2 anos, está escrito 2 anos na lei. Não mudou. Acredito que eles não vão colocar na prova por causa dessa confusão legislativa, essa bagunça legislativa que é, né? Para que o servidor público adquira a estabilidade, acontecerá a avaliação de desempenho. E será observada nesse estágio probatório, nessa avaliação, a idoneidade, se o servidor é uma pessoa idônea, se ele é uma pessoa assídua, se ele vai todo dia ao serviço, se ele é pontual, se ele respeita a disciplina e se ele é eficiente. Então, idoneidade, assiduidade, disciplina e eficiência. Lembrando que a eficiência foi instituída pela Constituição, pela emenda à Constituição 45 de 94, e lá fala que recomenda-se a dispensa do servidor, ainda que estável, o servidor comprovadamente ineficiente e decidioso. Então, recomenda a dispensa, a demissão do servidor que for comprovadamente, né, ineficiente ou decidioso. Continuando, né? Nesse caso do estágio probatório, o que acontece? Vai haver a avaliação de desempenho. Se ela for desfavorável, será dada vista ao servidor por 5 dias. Então ele vai ter 5 dias para ele analisar e entrar com seu recurso, com as suas considerações, né? Isso será enviado ao governador do estado. Se o governador ali disser que não, se ele der o despacho favorável ao servidor, não dependerá de nenhum outro ato. Então o que nós devemos guardar para a prova? Em caso de recurso do servidor, no caso de avaliação de desempenho desfavorável, se o despacho do governador for favorável à permanência do servidor,
não caberá nenhum novo ato, porque o governador é palavra máxima no Estado, né? Então a ele cabe isso, né? Então, se caso for desfavorável, o órgão responsável a autoridade, né, administrativa responsável por aquele setor, deve providenciar para que a demissão do servidor ocorra antes do término do estágio probatório. Então, antes do término do estágio probatório, ele deve ser exonerado, para que não venha indenizar o Estado posteriormente por prestar serviço sem estar estável e coisas parecidas.